Olá pessoal, tudo bem? Nós já teremos aí agora o tempo para a gente olhar para os livros de Samuel, Reis e Crônicas, tá bom? Dando continuidade aos livros históricos, nós olhamos já na outra aula, Josué, Juízes e Ruth, agora na sequência da organização dos livros da Bíblia nós temos Samuel, Reis e Crônicas, tá bom? Então hoje a gente vai falar a respeito, começando aí de 1º e 2º Samuel, que o tema aí poderia ser o reino estabelecido, tá? 1º e 2º Samuel são na verdade um único livro, tá? Houve aí o entendimento de separar, de dividir os livros, mas é um único livro. E por isso muitas vezes a gente se refere como Samuel aqui, enquanto a gente fala em panorama do Antigo Testamento, tá bom? O propósito de Samuel aqui, do livro de Samuel, é registrar então o início ou a fundação da monarquia judaica e os seus desdobramentos, tá? E você tem ali toda a história também do profeta Samuel, mostrando para nós no seu livro, no livro que leva o seu nome, que a segurança de um povo ela depende única e exclusivamente de Deus, primariamente, mas é fundamental que haja um líder que se submeta a Deus, para que ele possa ser um bom líder para governar essa nação, tá bom? Então não importa o sistema religioso, que Israel então saiu da teocracia e entrou na monarquia, não é que um é melhor do que o outro, às vezes o entendimento até mesmo dos judeus ali, quando eles pedem um rei para Samuel, olha, o importante é que a pessoa se submeta a Deus. O líder e o sistema, seja ele qual for, ele vai ter que se submeter a Deus, porque uma vez que o líder se submete a Deus, as ações dele não refletem um sistema ou uma ideologia, mas refletem o caráter de Deus. E por isso o líder vai governar sabiamente e a nação vai prosperar nas mãos desse líder, porque ele teme, porque ele leva a sério o seu relacionamento com Deus, tá? Sempre é bom a gente observar e refletir a respeito do momento religioso, tá, de Israel quando o livro é escrito, porque o tom do livro ele segue isso também. Ele vai dar aquele puxãozinho de orelha, vai dar aquela ênfase em determinados aspectos em que o povo não está caminhando bem. E aqui, no contexto de Samuel, era um período de idolatria e imoralidade enorme entre os judeus. E até mesmo depois, mais forte, a gente vê no livro dos reis, como que os reis levavam os seus relacionamentos com Deus, tá bom? Em algum caso de algum deles até parece que não havia nenhum. Então, por isso que Samuel ele vai sempre chamar o povo ao arrependimento. Você tem um detalhe interessante, que a Arca da Aliança ali, já em 1 Samuel 4, ela foi tomada pelos filisteus e demorou anos para que a Arca da Aliança voltasse para as mãos de Israel, tá bom? E isso é um reflexo da falta de compromisso do povo com Deus, é um reflexo dessa idolatria, dessa imoralidade que havia no povo de Israel. Então, antes de Samuel, Israel viveu sob liderança dos juízes. Lembra? O povo errava, sofria as consequências, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, e esse juiz era usado por Deus para trazer libertação para o povo. E ficava nesse ciclo de falhas. Agora, Israel quer um rei. E no caso aí, no comecinho do livro, os filhos de Samuel, eles eram juízes de Israel. Mas o que eles fizeram? Diferentemente do pai, eles se desviaram dos caminhos do Senhor e, de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 a 5,
eles estavam aceitando ou recebendo suborno para tomar as decisões que eles precisavam tomar. Então a corrupção é algo já muito antigo na vida da humanidade, e até antes mesmo disso, mas você já via que a tendência do homem, muitas vezes, do coração pecador, pecaminoso do homem, em aceitar suborno para favorecer A ou B, e o que aceita o suborno, principalmente para ele ser beneficiado. E aí, então, o povo pede um rei, Deus fala para Samuel, se eles querem um rei, dê a eles um rei. Eles vão ver o que é bom. Eles vão ver o que é bom ter um rei. E aí, a partir do capítulo 8, logo depois em que aparece a menção dos filhos de Samuel, que eles estavam recebendo suborno. Tá bom? E uma característica interessante de Samuel, por causa dessa fraqueza espiritual deles, o que havia? Brigas, havia divisões, havia um monte de coisa entre eles. Né? E realmente, brigas e divisões são sinais de fraqueza espiritual. Né? Pessoas que vivem em constante conflito com outros é um grande indício, não é determinante, mas é um grande indício de fraqueza espiritual. Tá bom? Aí você tem os versículos-chave aí de 1 Samuel, tá bom? 1 Samuel, 2 Samuel a gente vai falar também. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É o próprio Senhor, por intermédio de Samuel, falando para Saul. Olha, Saul, não adianta você obedecer os rituais se dentro do seu coração não tiver enraizado a obediência ao Senhor. Saul precisava pensar nisso, eu preciso pensar nisso, você precisa pensar nisso. No caso de Saul, Deus está comparando a rebelião com feitiçaria e a obstinação com idolatria. E a gente precisa parar para refletir um pouco nisso, tá bom? Embora a lei então exigisse os sacrifícios, né? Você conhece toda a estrutura religiosa de sacrifícios por parte de Israel, então você sabe que para determinados pecados havia determinados tipos de sacrifício. Então Deus deixa muito claro que essa religiosidade, ela deve, primeiro, ela deve nascer num coração obediente e temente a Deus, para que isso se transforme em vida, se transforme em prática. Porque não adianta você cumprir com todos os rituais religiosos se o seu coração está bem distante de Deus, está focado em outra coisa. Tá? Não adianta você ler a Bíblia pensando no seu almoço. Não adianta você ler a Bíblia pensando no que você vai fazer quando terminar de ler a Bíblia. Não adianta você se relacionar com pessoas ali no seu contexto de grupo pequeno, seja lá o que for, e pensando no que vai fazer depois daquilo. Não adianta você fazer qualquer coisa que você entende que seja programa da igreja, qualquer outra coisa que envolve o povo de Deus. Não adianta você fazer com o coração, com aquele sentimento, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não faça. Não faça. Busque o Senhor e peça para que Ele trabalhe no seu coração, se esse é o caso, porque Deus se alegra com um coração que se alegra nele, tá? E não um coração que oferece um sacrifício pesado para fazer as coisas de Deus. Saul, então, é acusado de ser rebelde e arrogante e também de ter desprezado
a palavra do Senhor porque ele desobedeceu a Deus. Já parou para pensar nisso? Que o seu ato de desobediência a um princípio da Bíblia é como se Deus tivesse falado algo para você e você tivesse dito: olha, eu não quero saber disso, isso não me interessa, eu não vou fazer de acordo com o que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor diz que eu tenho que falar a verdade, mas eu quero mentir, eu vou mentir, custe o que custar, porque eu quero. Isso é desprezar a palavra do Senhor. Isso é desobedecer ao Senhor. E isso demonstra o desprezo que você tem ao Senhor, por contar uma simples aos seus e aos meus olhos, mentira. Mentir é desprezar a Deus. E não tem mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Mentira é pecado. Pecado é desobediência a Deus. Tá? E quando você decide mentir, você está optando por desprezar o Senhor. Aprenda com Saul. Aprenda com Saul. E eu, antes de falar desse caso aqui, é só uma coisa interessante que acho que, se você quiser depois, você me pergunta. Eu ia mostrar aqui o livro, mas eu confesso que eu esqueci em casa. E é uma leitura, um livro muito gostoso de ler, chamado Perfil de Três Reis. Tá bom? Perfil de Três Reis. Se você tiver interesse em ler esse livro, eu acho que ele vende em diversas livrarias, mas de repente você não pode ou não quer comprar, eu tenho esse livro, fala comigo, eu te empresto com o maior prazer para você ler. Ele é um livro pequeno, curto, mas muito relevante, muito mesmo relevante. É aquele livro que dá vontade de você grifar todas as frases dele, de tão interessante que é o livro, toda a dinâmica que o autor escreveu, o livro Perfil de Três Reis. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me procura que eu te esclareço, caso você queira comprar ou queira o livro emprestado, tá? Eu te dou mais informações, é só você me procurar. Eu fiquei de passar para vocês, lá na nossa primeira aula de panorama do Antigo Testamento, a gente fez uma brincadeira lá a respeito da médium de Endor. O episódio em que Saul vai consultar uma médium, porque Samuel já havia morrido e Saul tem uma situação e enfim, ele vai consultar a médium. A pergunta é: se Deus reprova a necromancia, por que Saul fez? E se ele fez, como que ele conseguiu? E como é que fica essa questão? Porque você está vendo a consulta a mortos na Bíblia, mas Deus reprova isso, ou pelo menos ele diz que reprova, e como é que faz? E a gente brincou um pouco a respeito dessa situação, por ela ser meio confusa, e aqui está um pouco para a gente pensar e conversar a respeito disso, da médium de Endor, que está em 1 Samuel, capítulo 28. Eu coloquei uns trechos aí da passagem, um resumo bem breve do que acontece ali. Olha só, versículo 5 de 1 Samuel 28, Saul vê o acampamento dos filisteus, ele tem medo, ele entra em pânico, e aí ele vai buscar a Deus, ele consulta o Senhor, mas ele não obtém respostas. Aí ele tem uma brilhante ideia: eu vou lá, vou consultar os mortos. Já que Deus não me responde, eu vou consultar os mortos, alguém vai ter que me responder. Essa era a linha de raciocínio de Saul. Tá? Então ele pede para chamar uma médium. E aí ele consegue se encontrar com uma médium e ele fala para a médium: olha, traz Samuel para mim, porque Samuel me ungiu rei, Samuel era o profeta aqui, traz ele aqui que eu preciso conversar com ele. E aí, no versículo 12, você vê a reação da médium, ela fica assustada, porque ela vê Samuel. Tá? E aí Saul reconhece Samuel e se prostra diante de Samuel. E Samuel fala para Saul: Saul, por que você está me perturbando? Por que você fez eu subir aqui? E então Samuel dá uma mensagem para Saul. Ele diz que o Senhor tirou de Saul o reino e deu para Davi. Por quê? Porque Saul foi desobediente. Porque Saul foi arrogante.
porque Saul negligenciou e desprezou a palavra de Deus. Por isso, Deus tirou o reino das mãos de Saul e passou o reino para as mãos de Davi. Ok? Então, esse é o episódio da médium de Endor. Mas questões aqui que a gente pode conversar. Samuel apareceu ou não a Saul? Olha, a Bíblia diz que era Samuel. A Bíblia diz, Samuel fala com Saul. Então, era Samuel. Essa é a minha posição, tá bom? A gente sabe que existem outras posições e aqui todo respeito a todas as posições. Eu estou passando aquilo que eu creio para vocês e estou aberto para conversar caso você tenha dúvida, tá bom? Samuel falou com Saul. A Bíblia diz que era Samuel. E é interessante, como mencionei, que a reação da médium parece que ela nunca tinha visto aquilo. Porque médium, neste caso aí, que está na Bíblia, será que ela consultava mesmo os mortos ou ela dava uma enganadinha no povo? E ela fica assustada porque parece que ela está vendo de verdade um morto agora. Então a reação da médium, a fala de Samuel, e principalmente a Bíblia afirmar que quem falou com Saul foi Samuel, para mim é suficiente para eu crer que Samuel, que estava lá, que apareceu para Saul. Mas Deus reprova isso. Sim, Deus reprova isso. E olha que interessante. Será que Saul foi punido por causa disso? Quando você vai no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículos 13 a 14, ele está dando um relato, um breve relato a respeito de Saul. E olha aí o que diz o versículo 13 e 14 de 1 Crônicas, capítulo 10. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardaram. Ok? Então a desobediência de Saul, toda a arrogância, o desprezo que ele teve para com Deus, foi a causa aí do seu pecado e tudo aquilo. Ele morreu por causa da sua transgressão, e foi o desprezo pela palavra do Senhor. Mas o versículo 13 continua, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Perceba que 1 Crônicas 10, 13 e 14 conta aí a punição que Saul recebeu por ter consultado essa necromante, por ter ido buscar ajuda aos mortos e não ao Senhor. O Senhor não respondeu a Saul na hora que Saul achava que o Senhor deveria responder. Saul não esperou então e foi consultar uma necromante para falar com Samuel. E isso foi pesado aos olhos de Deus e também foi causa da morte de Saul. Perceba, Deus não aprova necromancia e no caso de Saul ele foi punido por isso. Não morreu na hora, mas estava lá, está registrado que uma das causas da morte dele foi porque, ao invés de buscar o Senhor, ele buscou uma necromante, ele buscou conselho dos mortos. Tá bom? A gente falou aí um pouquinho, tá? Eu espero que de fato isso te ajude a aprender alguma coisa mais do Senhor a respeito desse episódio e, como sempre, estou à disposição para a gente conversar. Tá bom? A bênção de Deus, a gente olhando para o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, ela era dada por obediência, da mesma forma que havia sido declarado em Deuteronômio. Tá bom? A obediência é uma bênção para mim e para você, porque ela nos protege. Ela nos protege. Tá? Primeiro e segundo Reis. Você tem aí o reino dividido e o reino cativo. Tá? Primeiro e segundo Reis fala do reino dividido. Olha só, assim como Samuel, primeiro e segundo Reis são, na verdade, um único livro. Tá? E da mesma forma que era Samuel, foi escrito Samuel, ele registra aí todo o começo, toda a introdução da monarquia judaica. Então,
nesse caso aí de propósito, não tem muita diferença. O que vai diferenciar aí primeiro Reis e segundo Reis é esse. O primeiro Reis relata, ele foca o reinado de Salomão, a história dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, e o ministério do profeta Elias. Agora, o segundo livro dos reis descreve o declínio e o cativeiro de Israel e de Judá. Tá bom? Olha só, reino dividido. O que é isso? Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Você tem aí o rei do reino do norte, Jeroboão, começou com ele, depois o reino do sul, Roboão. O número de tribos que compunham esse reino, os nomes dados, capital do reino do norte, Samaria, capital do reino do sul, Jerusalém. Número de reis no reino do norte, 19. Número de reis no reino do sul, 20. A duração de cada reino. Quantos reis bons tiveram no reino do norte? 0, nenhum. E quantos reis bons tiveram no reino do sul? 8. Ok? Então, uma tabelinha aí com informações bem breves a respeito desse reino dividido. Tá? Apesar de Salomão ter construído o templo e esse lugar, o templo de Salomão, ter se tornado o centro religioso ali, o centro da religião judaica, e o sistema estava extremamente organizado, Salomão pecou, Salomão caiu, e com isso cai o povo. Tá? Então, não passa muito tempo, o povo está se voltando para a idolatria e aí começa tudo de novo. Jeroboão, lembra, reino do norte, ele institui aquela adoração ao bezerro, tá? No reino do norte. Acabe e Jezabel acrescentam o culto a Baal lá no reino do norte. E Atalia, filha de Acabe e Jezabel, instituiu a adoração a Baal no reino do sul. Ou seja, uma bagunça completa, uma bagunça total. Tá bom? Texto-chave de 1 Reis 11, é 1 Reis 11:11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Salomão decidiu se afastar de Deus. Ele decidiu ter quantas mulheres ele quisesse, e junto com essas mulheres vieram seus deuses, o deus de cada mulher, e aí veio toda a bagunça que veio, e por isso Deus trouxe juízo para Salomão, tá bom? Salomão sucumbiu à idolatria por causa do seu coração e porque ele decidiu ter diversas mulheres, cada uma de uma região, cada uma adorava um Deus. Então Salomão acabava não adorando Deus nenhum. Essa é a verdade, adorava a si mesmo. Segundo Reis 23:27, disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu disser, estará ali o meu nome. Deus já havia exilado Israel, tá? E agora ele está pronunciando essa mesma sentença para Judá. E você vê esse constante e repetitivo fracasso do povo no que diz respeito a se arrepender, e por isso então eles vão sofrer as consequências. Deus vai pesar a mão sobre o povo mesmo, porque há dificuldade, existe dificuldade em se arrepender, existe dificuldade em se voltar para Deus, e aí Deus pesa a mão mesmo, não tem jeito, tá? Quando você olha aí o texto que quase que marca a divisão do reino, que está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 a 20, você vê essa seguinte sequência de fatos. Roboão reinava e Jeroboão estava no Egito, ele estava foragido lá no Egito. Depois o povo pede para Roboão para aliviar os impostos e o trabalho forçado, porque Salomão havia pesado nos impostos,
havia forçado demais no trabalho forçado do povo e o povo estava sobrecarregado, o povo não aguentava. E aí o povo vai a Roboão numa tentativa de aliviar essa carga, porque o povo não estava aguentando. O povo sofrendo, se colocando diante do líder para conversar, para tentar aliviar alguma coisa. E qual é a reação desse líder? Roboão busca o conselho dos anciãos. Os anciãos que haviam servido Salomão, eles conheciam todo o sistema, todo o governo. Eles, muito provavelmente, homens tementes a Deus, tá bom? E Roboão vai até eles, e eles dão um conselho. Mas Roboão não se contenta com esse conselho. E aí o que ele faz? Ele vai nos seus amigos de infância, nada contra os amigos de infância, mas ele vai até os amigos de infância e vai pedir conselho para eles, e esses amigos dão os seus conselhos. Os anciãos falaram: Roboão, dá uma aliviada, o povo está cansado, o povo precisa disso, o imposto está realmente alto, está forçando demais. O que os amigos de infância de Roboão falam? Não, pesa a mão sobre o povo mesmo. Quer saber? Aumenta o imposto, aumenta a carga tributária aí, o povo está cansado, mas não tem jeito. Se eu fosse você, Roboão, eu faria isso. E aí Jeroboão volta do Egito e junto com o povo vai lá para falar com Roboão para saber o que ele havia decidido. E aí Roboão tem essa resposta áspera e cruel, né? E com isso a gente descobre que ele deu ouvido aos seus amigos de infância e não aos anciãos, tá bom? A partir disso o povo se revolta, tá? O povo não gosta nem um pouco e coloca Jeroboão como rei sobre Israel, como rei sobre o reino do norte. Esse trecho é ali o estopim para a divisão dos reinos, e ali começa muita coisa, tá bom? Então você vê que por conta de um coração insensato, né, por conta de um coração arrogante, que preferiu dar ouvidos para as pessoas que pensavam como ele, um povo, uma nação passou a sofrer, tá? E aqui fica algo muito importante para a gente pensar, tá bom? Você tem pessoas, amigos em que você confia e que você muitas vezes recorre a eles para tomar decisões. E tome cuidado com uma coisa. Eu estou falando para tomar cuidado, não para você não ouvir, tá? Mas normalmente nós temos muita facilidade de aderir àquelas ideias, aqueles conselhos que são muito próximos daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente idealiza. E quando alguém vem dar um conselho e que vai um pouco contrário com aquilo que nós pensamos, a nossa tendência é rejeitar. Então tome cuidado com isso. Eu não estou dizendo que todo conselho que te dão, que está plenamente de acordo com o que você pensa, ele está errado. Não, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que ao ouvir um conselho, seja ele favorável ao que você pensa ou contrário àquilo que você pensa, reflita a respeito dele. Tá? Claro, eu estou partindo do princípio que você vai pedir conselho para pessoas sábias, pessoas experimentadas na vida cristã, que não só são tementes a Deus, mas que passaram por muitas coisas e responderam a situações com obediência a Deus. Então, considere essas coisas, porque se você sempre atender ao desejo do seu coração, pode acontecer de você errar em breve. Então avalie o seu coração, considere as pessoas que você pede conselho, considere os conselhos que você recebe, tá bom? Porque isso vai influenciar muito a sua vida, e dependendo do tipo de decisão que você tomar, vai influenciar a vida de outras pessoas também, tá bom? Você vê lá nesse trecho de 1 Reis 12, 1 a 20, no versículo 15, que tudo aconteceu porque Deus providenciou daquela forma.
Mas nem por isso a gente vai isentar Roboão da culpa dele. Porque o que está escrito aqui é muito importante. Deus jamais, jamais move o coração de alguém para esse alguém fazer maldade. Tá bom? Deus, embora Ele seja soberano e Ele providencie meios para que a sua vontade seja feita, Ele jamais vai colocar no coração de alguém algo que seja mal, algo que seja contrário à sua vontade. Então, Roboão tem responsabilidade pelas suas escolhas. Ele pediu conselho, ele recebeu conselhos, ele decidiu por qual conselho seguir. Então, não confunda a soberania e providência de Deus com a irresponsabilidade do homem, tá bom? Então, se eventualmente um dia você fizer uma bobagem por aí e falar, não, mas Deus é soberano, já vou te informar, você está errado. Porque a responsabilidade de fazer o certo é sua. Lembra Caim e Abel, né? Olha, o pecado está aí, mas você é responsável por dominar o seu coração e não ceder ao pecado. Você é responsável. Tá? Então, não se isente aí das suas escolhas. Não coloque na conta da soberania de Deus, porque isso não contribui ou não colabora para o bom andamento aí da sua vida com Deus. Tá? Então, a arrogância e a insensibilidade de Roboão aos pedidos justos do seu povo provocaram uma ruptura da monarquia teocrática. Essa é a frase do professor que eu tive o privilégio de ter aula, que já está com o senhor, Carlos Oswaldo Pinto. Tá bom? E aí tem dois versículos, dois provérbios aí, que tem muito a ver com o tema. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. É sobre isso que eu estou falando, gente. Você ouve conselhos que são muito parecidos com aquilo que você já tem de predisposição no coração, tome cuidado. Avalie e interaja com aqueles conselhos que não vão tão juntos com aquilo que você pensa, tá bom? Não estou dizendo, de novo, vou falar de novo, eu quero ser repetitivo aqui, mas assim, não estou dizendo que se uma pessoa dá um conselho que é exatamente como o que você pensa, você não deve seguir. Não estou falando isso, mas você deve avaliar essa situação. 1º e 2º Crônicas, a gente vai caminhar aí para esse tema de Judá e o templo. Crônicas, um livro cheio de genealogias, mas ele tem suas razões para isso e é muito bom para nós. Quando Crônicas, então, os dois livros, né, foram compilados, aí você já tinha Judá, que era um grupo de pessoas que estavam exiladas, já tinham sofrido muito, voltaram da Babilônia e estavam sob o domínio do Império Persa, tá bom? Religião completamente bagunçada, tá bom? Aquela lentidão, aquela lerdeza espiritual, tá? E pessoas que não perseveravam mais, né? Eram zumbis espirituais, é mais ou menos essa a expressão, tá bom? Então, Crônicas vem para lembrar o povo de que Deus é soberano e também que ele fez uma aliança com Davi e que aquilo vai se cumprir. Então, o povo deveria aprender a esperar com paciência a sua restauração.
Então, Crônicas tem esse propósito. Ele traz genealogias, ele traz histórias para que o povo se lembre de que um dia Deus fez uma aliança com Davi e ele vai cumprir. Então fala a respeito da fidelidade de Deus e o povo precisa se lembrar disso e o povo precisa ter paciência para esperar o momento disso. Paciência que eu e você precisamos ter para que esse período de isolamento social por causa do coronavírus existe e a gente não sabe até quando vai. Paciência que eu e você precisamos ter para o dia em que nós possamos andar tranquilamente na rua, sem receio qualquer por causa de um vírus e qualquer coisa desse tipo aí. Mas o povo precisava perseverar e permanecer firme, se lembrando, Deus fez uma aliança com Davi, então ele vai cumprir. Então cabe a mim, parte do povo, a perseverar e confiar nas promessas de Deus. Tá? 1 Crônicas 17, 11 a 14, um dos textos-chave aí, né? Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. É interessante a similaridade, ou a quase exatidão com 2 Samuel capítulo 7, que é o trecho em que a gente vê Deus fazendo uma aliança com Davi. Tá bom? É praticamente uma repetição disso. Tá vendo? Deus fazendo o povo se lembrar de algumas coisas para que eles se mantivessem firmes e voltassem a obedecer, a se submeter a Deus. Tá bom? Deus havia falado, olha, nós vamos construir a casa de Davi. Ele está falando da dinastia, sucessão de reis, ele está falando de uma linhagem, ele está falando das gerações, tá? E que um dos seus filhos se tornaria o próximo rei e seria o único a construir o templo. Ele também continuaria a linhagem de Davi por toda a eternidade. Então, 5 promessas aí a respeito dessa dinastia. Deus iria levantar o descendente de Davi, Deus iria estabelecer o seu reino, Deus seria o seu pai, Deus nunca apartaria dele a sua misericórdia e Deus confirmaria ele no reino para sempre. Tá? Davi recebeu uma promessa de que a sua dinastia seria família real, eterna ou permanente em Israel. Você conhece a história, mas o povo ainda não sabia o que estaria por vir. Por isso precisava se lembrar da perseverança, de perseverar e confiar que Deus cumpriria com suas promessas. A aliança que Deus havia feito com Davi não seria quebrada e não poderia ser quebrada pelo próprio Deus nem por ninguém. Perseverança, confiança nas palavras de Deus, nas palavras de Deus. Hoje você já sabe tudo o que aconteceu a respeito de Jesus. O povo na época não sabia, eles esperavam e alguns ainda esperam o Messias até hoje. Tá? Segundo Crônicas 7,14, um outro texto-chave. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que Deus quer que o povo se lembre da aliança, que o povo persevere e que o povo permaneça fiel a ele. Por que Deus quer fidelidade do seu povo? Porque Ele sabe que esse é o melhor para o povo dele.
Assim como um pai sabe o que é bom para o filho dele, Deus sabe o que é melhor para o seu povo. E nesse caso, fidelidade. Seja fiel a Deus. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Lembra de Josué que ele tinha que meditar na palavra de Deus? Ruminar a palavra de Deus? É isso, gente. Para que você continue e permaneça fiel a Ele. E junto com isso vem uma promessa: vocês serão restaurados. Então, uma nação inteira que se voltasse para Ele, o que encontraria? Perdão e restauração física, de nação mesmo. Se humilhar, orar, buscar a Deus e abandonar o pecado, são 4 aspectos de uma atitude, a saber, o arrependimento. Gente, isso é muito importante. O arrependimento envolve humilhação, porque você reconhece o seu erro, você reconhece quem você é, você reconhece quem Deus é. E essa humilhação te leva a orar, a buscar a Deus. E uma vez feito esses 3 passos, vem uma outra coisa importante: abandone o pecado. Isso configura arrependimento, porque se você se humilha, você ora e busca Deus e não abandona o pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso significa que você sentiu remorso agora, daqui 15 minutos você vai voltar a fazer a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento, você abandona o pecado e agora, quando acontecer, é um deslize. O remorso, você fica triste por um tempo, daqui a pouco você volta e já está fazendo tudo de novo, igualzinho ou até pior do que fazia antes. Tá bom? Essa é a nossa aula a respeito dos reis, crônicas dos livros de Samuel também. E, de novo, me coloco à disposição de vocês. Se você tiver dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa a respeito do que foi dito aqui ou de que não foi dito também, eu estou à disposição. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência, que Deus continue te abençoando e vamos aí crescer juntos para a honra e glória do Senhor.